Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 3. Capítulo 13. O silêncio no banheiro em ruínas era denso e pesado, interrompido apenas pelo gotejar da água dos canos quebrados e pelos gemidos patéticos de Quirrell. Os 3 professores seniores observavam a cena, processando o relatório calmo e factual de Ariana. Foi McGonagall quem finalmente quebrou o feitiço, seu comportamento profissional se reafirmando sobre o choque. Você neutralizou a ameaça, repetiu ela com a voz em um misto de admiração e incredulidade. Ela deu um passo à frente, seus olhos aguçados observando os detalhes, a camada de gelo mágico, agora derretendo lentamente, o enorme troll aprisionado, o protego cintilante ainda brilhando fracamente ao redor de uma Hermione trêmula. Senhorita Dumbledore, que feitiços a senhora usou? Não era uma acusação, mas uma exigência de um relatório formal de ação. Snap encostou-se no batente da porta com os braços cruzados, a expressão de uma curiosidade intensa e predatória. Ele, mais do que ninguém, reconheceu o nível absoluto de proficiência mágica demonstrado. Ariana abaixou a varinha, a ponta ainda brilhando fracamente. Primeiro, um feitiço de escudo, protego, para proteger Hermione do impacto imediato. Depois, uma transfiguração localizada no chão, para criar uma superfície de baixo atrito e perturbar seu equilíbrio. Enquanto estava desorientado, usei um feitiço de iluminação de varinha de alta intensidade, Lumos Máxima, para sobrecarregar temporariamente seus sentidos ópticos. Depois, um feitiço de levitação, Wingardium Leviosa, para desarmá-lo. Por fim, usei a própria clava do troll com a ajuda da gravidade para deixá-lo inconsciente, seguido de um feitiço encarceroso para prendê-lo. Ela apresentou a explicação com a clareza fria e imparcial de um auror relatando uma missão. Não se gabou, não embelezou. Simplesmente declarou a sequência tática. Cada feitiço era básico, em princípio feitiços de calouro, uma simples transfiguração, mas ela os aplicou com um nível de poder, precisão e pensamento estratégico totalmente inédito em um aluno, quanto mais em uma criança de 11 anos. Ela não subjugou o troll com uma única e poderosa maldição. Ela desmantelou sua capacidade de lutar, peça por peça lógica. Os olhos negros de Snape se estreitaram. Ela não só havia se apresentado impecavelmente, como também havia analisado e articulado suas ações com um grau de competência arrepiante. Não se tratava do trabalho de uma criança talentosa, era o trabalho de um mestre estrategista. McGonagall parecia completamente pasma. Você transfigurou o chão em gelo? Parecia mais eficiente do que tentar amarrar as pernas dele enquanto ainda se movia, explicou Ariana simplesmente. A audácia e o brilhantismo da tática deixaram McGonagall sem palavras. Ela olhou para Harry, que ainda estava parado perto da porta, atordoado, e depois para Hermione, que finalmente começava a se recuperar do choque com a mente sempre analítica, começando a processar a genialidade tática que acabará de testemunhar. 50 pontos, disse McGonagall com a voz repleta de uma reverência atordoada que momentaneamente sobrepôs-se à sua severidade habitual. 50 pontos serão concedidos à Grifinória pelo uso mais brilhante e corajoso da magia que vi em décadas. Ela então pareceu se lembrar e lançou um olhar severo a Quirrell. Professor, talvez o senhor possa explicar por que um troll da montanha estava no segundo andar quando o senhor especificamente afirmou que ele estava nas masmorras? Quirrell gaguejou incoerentemente sobre o troll ser esperto e saber se virar, uma mentira tão transparentemente fraca que era um insulto. Dumbledore chegou então, sua presença preenchendo o corredor, seus olhos absorvendo a cena com uma expressão grave. Ele ouviu o breve resumo de McGonagall, seu olhar se demorando em Ariana com aquela mistura agora familiar de tristeza, orgulho e determinação protetora. Ele pouco disse, apenas instruindo os outros professores a lidar com o troll e garantindo que os alunos fossem escoltados de volta à sala comunal. A viagem de volta à torre da Grifinória foi silenciosa. Harry ainda tentava processar a sequência de eventos extremamente rápida. Ele estava pronto para lutar, para fazer alguma coisa, mas Ariana havia resolvido toda a situação antes que ele pudesse lançar um único feitiço. Ele estava começando a perceber que ser amigo dela significava ocupar um papel muito diferente daquele a que estava acostumado com Rony. Significava ser um espectador de um nível de poder que ele ainda não conseguia compreender. Hermione caminhava ao lado de Ariana, seu fluxo habitual de tagarelice visivelmente ausente. Ela olhava fixamente para a garota loira e serena, com a mente a mil repassava o encontro várias vezes. O feitiço de escudo lançado sem um momento de hesitação. O uso tático da transfiguração. A luz ofuscante. O desarmamento. O golpe final e clínico. E então, a verdade. A verdade calma e cortante que a protegera não apenas do troll, mas de sua própria mentira iminente e tola. Ariana não só fora mais corajosa e poderosa como também mais inteligente. Ela superara a todos, inclusive a própria Hermione. O ciúme que vinha se alastrando em Hermione há semanas não se intensificou, simplesmente evaporou. Era impossível sentir ciúmes de algo tão além de sua própria escala. Você não sente ciúmes de uma tempestade ou de um maremoto, você sente admiração. Todas as suas críticas mesquinhas, seus comentários mordazes, agora pareciam ridiculamente pequenos, como uma criança atirando pedrinhas em uma fortaleza. Quando chegaram ao retrato da mulher gorda e proferiram a senha, a sala comunal ficou em silêncio. A notícia da derrota por 200 pontos os tornará párias. Mas Ron, que ouvirá de um monitor o que acontecerá, os esperava com o rosto pálido. É verdade? Ele sussurrou. Você lutou contra um troll? Antes que Harry pudesse responder, Ariana simplesmente assentiu e começou a caminhar em direção à escada do dormitório feminino. Ela não tinha interesse em relatar os eventos ou em se deleitar com os novos olhares de espanto das colegas de casa. O problema estava resolvido. O evento havia terminado. Hermione, no entanto, parou na frente dela. Ariana, disse ela com a voz baixa e tensa. Ariana fez uma pausa virando-se para encará-la.
Obrigada, sussurrou Hermione, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Não era apenas um agradecimento por salvar sua vida. Era um agradecimento por dizer a verdade, por lhe mostrar um caminho melhor. Era um pedido de desculpas e um reconhecimento, tudo em um. Ariana olhou para a garota brilhante, insegura e solitária, e viu não a sabe-tudo irritante da turma, mas o potencial bruto por trás dela. Ela viu uma mente que, se aguçada e direcionada, poderia ser um trunfo formidável. Ela viu um vislumbre da amiga leal que sabia que Hermione se tornaria. E, pela primeira vez, sentiu uma centelha genuína e incalculável de empatia. Num gesto que deixou Harry, Rony e todos os outros presentes atordoados, Ariana fechou a pequena distância entre eles e envolveu Hermione em um abraço breve e gentil. Não foi um abraço caloroso e efusivo, mas foi firme, reconfortante e profundamente sincero. Você está segura agora, Hermione, disse ela suavemente, sua voz apenas para os ouvidos de Hermione. É isso que importa. Ela então a soltou e continuou subindo as escadas, deixando uma Hermione atordoada e chorosa para trás. Aquele gesto único e silencioso foi um tratado de paz, uma aliança e uma coroação, tudo ao mesmo tempo. A rivalidade, por mais unilateral que tivesse sido, havia acabado. Daquela noite em diante, tudo mudou. Hermione não via mais Ariana como uma rival. Ela a via como uma mentora, um enigma e uma aliada. Sua mente brilhante e investigativa agora tinha um novo objeto de estudo intenso, a garota quieta e enigmática que tecia magia como música. Ela começou a fazer perguntas a Ariana, não sobre fofocas ou trabalhos escolares, mas sobre teoria. Quando você transfigurou o chão, ela perguntava em voz baixa na biblioteca, você estava se concentrando no estado molecular da água ou na estrutura cristalina do gelo? Ariana, por sua vez, encontrou uma mente que quase conseguia acompanhar a dela. Ela responderia. As perguntas de Hermione com explicações claras e concisas extraídas dos textos avançados que ela leu, dando à outra garota um vislumbre de um mundo de magia muito além do currículo do primeiro ano. O resto da escola logo começou a notar a mudança. As duas bruxas mais inteligentes do primeiro ano não estavam mais em desacordo. Elas eram uma unidade. Elas eram vistas na biblioteca, cabeças inclinadas sobre tomos antigos. Elas caminhavam juntas para a aula, envolvidas em conversas calmas e intensas que ninguém mais conseguia acompanhar. A visão delas juntas tornou-se um símbolo de poder intelectual que era, à sua maneira, muito mais intimidante do que qualquer ameaça física. Os valentões da escola aprenderam rapidamente a mantê-las longe. Os professores observavam com fascínio. O sorriso irônico de Snape tornou-se um pouco menos pronunciado quando ele as viu juntas, e os olhos de Dumbledore tinham uma luz profunda e pensativa. Os garotos Harry e Rony ficaram um pouco à deriva. Ainda eram amigos de Hermione, mas ela agora fazia parte de um duovirato, uma aliança de mentes que eles não conseguiam penetrar completamente. Eles eram os músculos, ou no caso de Harry, o escolhido. Mas Ariana e Hermione estavam rapidamente se tornando os cérebros indiscutíveis da operação. Uma nova, poderosa e absolutamente aterrorizante amizade havia sido forjada nos destroços de um banheiro, e Hogwarts nunca mais seria a mesma. Capítulo 14. Nas semanas que antecederam o Natal, Hogwarts se transformou. Um manto de neve espessa e imaculada cobria o terreno, envolvendo o mundo em um silêncio pacífico. Armaduras foram encantadas para cantar canções de Natal ligeiramente desafinadas, e grandes coroas de azevinho e visco surgiram nos corredores. A iminência do feriado criou um cisma no corpo estudantil. A maioria estava eufórica com a perspectiva de voltar para casa, enquanto uma minoria silenciosa se preparava para ficar. Este ano, o número de calouros da Grifinória que ficaram para trás foi excepcionalmente alto. Harry, sem ter para onde ir, era um residente óbvio. Os pais Weasley, foi anunciado, estavam viajando para a Romênia para passar o feriado com seu segundo filho mais velho, Charlie, que trabalhava com dragões. Isso fez com que Ron, pela primeira vez na vida, passasse o Natal em Hogwarts. Uma perspectiva que ele recebeu com uma mistura de decepção e uma secreta e emocionante sensação de independência. Hermione, cujos pais eram dentistas e esquiadores ávidos, decidirá ficar para aproveitar o silêncio das bibliotecas para revisões leves. Uma decisão que não surpreendeu ninguém. A avó de Neville estava fazendo uma rara viagem ao exterior, deixando-o aos cuidados do castelo. E Ariana, para quem o orfanato não era mais um lar, mas apenas um lugar onde um dia se hospedara, nunca cogitara ir embora. Hogwarts era sua realidade agora, seu laboratório e seu santuário. A dinâmica do pequeno e crescente grupo se solidificou no castelo silencioso. Com a saída da maioria dos estudantes, os 5 se tornaram uma unidade independente, uma estranha família substituta. Eles ocupavam as poltronas nobres perto da lareira da sala comunal, jogando Snap explosivo, um jogo cujas regras complexas e lógicas Ron teve que ensinar a Ariana, e xadrez bruxo, no qual Ariana provou ser uma jogadora terrivelmente presciente. Com sua mente silenciosa e estratégica prevendo ameaças com 10 movimentos de antecedência. A aliança intelectual de Hermione e Ariana se aprofundou. Elas passavam longas tardes na biblioteca, Hermione devorando fatos e histórias enquanto Ariana desconstruía as teorias fundamentais que a sustentavam. Ariana, por sua vez, começou a guiar Hermione discretamente, levando-a além da memorização mecânica em direção a uma verdadeira compreensão dos princípios mágicos. Não aprenda apenas a contra-maldição, Hermione, dizia ela suavemente, entenda por que ela funciona. Qual é o axioma mágico que ela explora na maldição original? Foi uma mudança de paradigma para Hermione, desafiadora e estimulante. Durante todo esse tempo, Ariana esteve envolvida em um projeto próprio, silencioso e metódico. Seus presentes não foram compras de última hora. Foram operações cuidadosamente consideradas e meticulosamente planejadas.
Ela passou uma tarde com um Hagrid em lágrimas e agradecido, que alegremente compartilhou um punhado de fotos borradas e alegres de Tiago e Lilian. Ela marcou encontros formais com os professores McGonagall e Flitwick, que após alguma surpresa inicial, vasculharam arquivos antigos da escola para produzir fotos de 2 de seus ex-alunos mais brilhantes. Ela enviou uma carta cuidadosamente redigida para Augusta Longbottom pelas corujas da escola, começando com sua sincera gratidão pelo bem-estar de Neville e abordando gentilmente o assunto da conexão de sua mãe com os Potter. A formidável bruxa velha, já impressionado com a garota que salvou seu neto, enviou de volta um pequeno pacote de fotos com uma nota curta, mas de aprovação. Sua aquisição mais difícil veio das masmorras. Ela abordou o professor Snape depois de uma aula de poções, esperando até que todos os outros alunos tivessem fugido de sua presença intimidadora. Ela não pediu uma foto do antigo colega dele. Abordou-o com uma lógica fria e incontestável. Professor, disse ela com a voz calma no ar gélido da sala de aula da masmorra. Estou compilando um registro histórico de 2 dos ex-alunos mais ilustres de Hogwarts para o filho deles. Um registro completo requer amostras de todas as disciplinas. Sua aula de poções foi uma em que Lilian Evans, em particular, se destacou. Para o bem da posteridade acadêmica, qualquer evidência pictórica do trabalho dela seria inestimável. Ela nunca mencionou James. Enquadrou-o não como um pedido pessoal, mas como um pedido acadêmico. Chamava Lily pelo seu nome de solteira. E o olhava com aqueles olhos enervantes e plácidos, sem julgamento nem medo. Snape, preso ao decreto de Dumbledore e diante de um pedido tão logicamente sólido e emocionalmente distante, viu-se encurralado. Após um longo e tenso silêncio, limitou-se a assentir brevemente e um dia depois, deixou uma única fotografia sem etiqueta sobre a mesa dela. A manhã de Natal chegou com uma luz pálida e dourada filtrando-se pelas janelas do dormitório. Harry acordou com uma visão que nunca vira antes. Uma pilha de presentes aos pés da cama. Uma pilha de verdade. Para ele, Rony, Neville, Hermione e Ariana se reuniram na sala comunal, decorada com uma magnífica árvore de Natal magicamente iluminada. A troca de presentes começou. Harry recebeu da senhora Weasley um suéter irregular, tricotado à mão, no tom verde esmeralda característico de seus olhos. Um gesto de carinho maternal que o tocou profundamente. Hagrid lhe enviará uma flauta de madeira toscamente entalhada. Havia uma caixa de sapos de chocolate de Hermione e uma moeda de 50 pence presa com fita adesiva a uma carta dos Dursley, uma lembrança patética, quase cômica, do mundo que ele havia deixado para trás. Depois vieram os presentes de Ariana. Ela os entregou sem cerimônia, com movimentos calmos e deliberados. Primeiro, ela se virou para Neville. Entregou-lhe um pequeno terrário encantado. Dentro, aninhada em solo rico e escuro, havia uma planta pequena e modesta, com folhas lanosas e verde claras. Editão-no explicou suavemente. A forma cultivada Origanum dictamnus. Sua essência é um poderoso agente curativo e restaurador. Achei que poderia ser útil. Neville encarou a planta, com os olhos arregalados de reverência. Ele sabia o que era. Era rara, potente e incrivelmente valiosa. Era um presente que reconhecia sua paixão pela herbologia e também lhe confiava os cuidados. Foi o presente mais atencioso que ele já receberá. Obrigado, Ariana sussurrou, agarrando o terrário como se fosse uma joia preciosa. Em seguida, ela deu o presente a Ron. Era uma caixa comprida e fina. Ron, acostumado a presentes volumosos e de segunda mão, abriu-a com cautela. Dentro, aninhada sobre um tapete de veludo preto, havia uma pequena bola prateada com asas esvoaçantes. Não era um pomo de ouro, mas um pomo de prata de prática feito à mão, perfeitamente equilibrado e encantado para ser tão rápido quanto um de verdade. Era novo, era brilhante, era magnífico, e era só para ele. Perverso. Rony suspirou com os olhos brilhando. Ele o tirou da caixa, e ele passou zunindo em volta de sua cabeça, suas asas prateadas como um borrão. Era um presente que ia além de seu status de amigo de Harry e reconhecia seu próprio amor, sua própria identidade como fanático por quadribol. Para Hermione, Ariana apresentou um único livro pesado. Era encadernado em couro escuro e sem marcas, e as páginas eram de um pergaminho grosso e envelhecido. Não havia título na capa. Hermione o abriu e sua respiração ficou presa na garganta. A página de título, escrita em uma caligrafia elegante e arcaica, dizia: De novo artifício, uma introdução aos princípios fundamentais da magia da criação. Não era um livro escolar, nem mesmo um livro que Ariana poderia ter comprado na Floreios e Borrões. Era algo de uma coleção particular, algo antigo e profundo. Era um livro sobre o próprio ramo da magia que a própria Ariana parecia personificar. Era um convite. Era um segredo compartilhado. Era o maior elogio intelectual que Ariana poderia lhe fazer. Ariana sussurrou Hermione, seus dedos traçando o título como se fosse um texto sagrado. Eu não sei o que dizer. Isto é, achei que você poderia achar interessante, disse Ariana simplesmente. Por fim, ela se virou para Harry. O presente dela foi o último que ele abriu. Era um pacote grande, pesado e retangular, embrulhado em papel pardo simples. Ele o rasgou. Era um álbum de fotografias. Mas era muito mais do que isso. A capa era feita de couro de dragão escuro e rico, macio e quente ao toque. O fecho era uma única peça de prata polida, intrincadamente enfeitada. Ele o abriu. A primeira página continha uma única fotografia em movimento. Um homem bonito, de cabelos pretos desgrenhados e óculos, acenava alegremente, com o braço em volta de uma bela mulher de olhos surpreendentemente verdes e cabelos ruivos escuros e espessos. Eles riam, a alegria que irradiava da imagem era tão real que era um golpe físico. Eram James e Lily Potter, seus pais. Harry prendeu a respiração. Ele virou a página. E outra. E outra. O álbum estava cheio delas.
James como monitor-chefe parecendo orgulhoso e um pouco presunçoso ao lado de uma Lily Evans de aparência severa. Lily na aula de poções com a testa franzida em concentração, um leve sorriso brincando em seus lábios enquanto ela erguia os olhos do caldeirão, a foto de Snape. James e seus amigos, um Sirius Black bonito e arrogante, um Remus Lupin inquieto e cheio de cicatrizes, e um Peter Pettigrew nervoso e com olhos marejados, rindo na sala comunal da Grifinória. Uma linda foto de Lily e outra bruxa bonita, que Harry vagamente reconheceu como a mãe de Neville, segurando 2 embrulhos, o bebê Harry e o bebê Neville. Ele viu seus pais crescerem de alunos de Hogwarts para jovens adultos, membros da Ordem da Fênix e finalmente para se tornarem pais. Página após página, uma vida que ele jamais conhecera se descortinava diante dele. Ele sentia as lágrimas brotando em seus olhos, quentes e implacáveis, obscurecendo os rostos sorridentes. Olhou para Ariana, com a garganta apertada demais para falar. Ela o observava, seus olhos cor de pervinca suaves e cheios de uma compreensão silenciosa e profunda. É importante lembrar daqueles que perdemos, disse ela gentilmente. Não como lendas, mas como pessoas. Harry finalmente encontrou a voz, um sussurro engasgado e entrecortado. Obrigado. Ele não sabia mais o que dizer. Era o maior presente que já receberá, um presente de memória, de identidade e de família. Era um presente que lhe dizia que ele não era apenas um órfão, mas filho de 2 pessoas que viveram, amaram e riram. Ele fechou o álbum, segurando-o contra o peito como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Os 5 permaneceram sentados no silêncio acolhedor da sala comunal, com o fogo crepitando e o pomo de prata pairando esquecido perto do teto. Era uma pequena família estranha e improvisada, unida não pelo sangue, mas pela arquitetura silenciosa de uma amizade construída sobre compreensão, respeito e a profunda e calculada bondade da garota que a compunha. Capítulo 15. O resto do dia de Natal passou em uma névoa cálida e feliz. Rony e Harry se empanturraram com o magnífico banquete natalino, comendo biscoitos com Fred e George, e mais tarde se envolveram em uma feroz guerra de bolas de neve no pátio. Ariana, Hermione e Neville, enquanto isso, refugiaram-se na relativa paz da lareira da sala comunal, com Neville cuidando de sua nova planta de tâuno com cuidado reverente, enquanto Hermione e Ariana se aprofundavam nas teorias profundas e complexas apresentadas em De Novo Artifício. Naquela noite, porém, chegou outro presente, que alteraria irrevogavelmente o curso de suas aventuras. Harry retornou do banquete com o rosto iluminado de entusiasmo, segurando um tecido prateado e fluido. Olha o que eu ganhei, sussurrou ele, abrindo para Ron. Não havia bilhete. Só dizia, seu pai deixou isto comigo. É hora de devolver para você. Use-o bem. Rony engasgou. Já ouvi falar disso. É uma capa da invisibilidade. São raríssimos. As possibilidades iluminaram o rosto de Ron como fogos de artifício. Seu primeiro pensamento não foi de segurança ou descrição, mas de travessura. Podemos ir a qualquer lugar com isso, ele sussurrou com os olhos arregalados. Qualquer lugar. Podemos ir para a sessão restrita hoje à noite. Podemos finalmente descobrir quem é Nicolau Flamel. O nome era um mistério persistente desde o encontro com o cachorro de 3 cabeças, que Hagrid deixará escapar. Fofo. Hermione, em um raro momento de frustração com a biblioteca, não conseguirá encontrar nenhuma menção a ele nos livros didáticos. O fascínio pelo proibido, combinado com a promessa de uma solução para o enigma, era irresistível para Rony. Cheios desse novo propósito, os 2 garotos correram para o canto onde Ariana e Hermione estavam sentadas. Meia-noite, em sua forma completa de pantera, ergueu sua grande cabeça sombria do colo de Ariana enquanto elas se aproximavam. Seus olhos violeta brilhando com um aviso silencioso. Vamos para a biblioteca, anunciou Harry, com a voz num sussurro conspiratório, a capa prateada agarrada com força. Para a sessão restrita. Vamos encontrar Flamel. Você quer vir? Ele olhou de Hermione para Ariana, com uma expressão esperançosa e animada no rosto. Ele estava oferecendo a elas a inclusão em seu grande segredo, um convite para uma aventura à meia-noite. Hermione hesitou. O desejo de encontrar a resposta, de resolver o enigma, conflitava com sua profunda aversão à quebra de regras. A lembrança do Troll e da derrota por 50 pontos ainda estava fresca, mas a atração pelo conhecimento, especialmente pelo conhecimento proibido, era poderosa. Ela olhou para Ariana, com a expressão incerta, buscando orientação. Ariana, no entanto, não se moveu. Ela marcou lentamente a página no livro e olhou para Harry, com um olhar firme e ilegível. Ela havia analisado essa possibilidade no momento em que viu a capa. A capa era uma ferramenta. Ron havia como uma chave para a travessura. Harry, influenciado por Ron, havia como um meio para atingir o problema imediato deles. Ariana havia como um recurso estratégico de imenso valor, a ser usado com precisão e descrição, não para uma incursão desajeitada e impulsiva à biblioteca. Não, ela disse. A palavra era silenciosa, mas chegou com absoluta finalidade. O rosto de Harry se fechou. Mas por que não? Com a capa não seremos pegos. Finalmente podemos resolver isso. Ron zombou. Ela tem muito medo de se meter em encrenca, é isso. O olhar de Ariana se voltou para Ron, um olhar frio e indiferente que o fez recuar um pouco. Ela então voltou os olhos para Harry. Sua voz, quando falou, não era raivosa nem decepcionada. Era a voz calma e paciente de uma professora explicando um conceito complexo, mas fundamental. Não se trata de medo. É uma questão de eficiência, disse ela. Você está propondo uma operação de alto risco e baixo rendimento. Pretende se infiltrar em uma área proibida do castelo, sem conhecimento de sua planta ou de possíveis proteções mágicas, para procurar um único nome em milhares de livros. Tudo por capricho. A probabilidade de sucesso é baixa. A probabilidade de captura, apesar do disfarce, é de moderada a alta. Toda a empreitada é ilógica. Mas temos que fazer alguma coisa. Harry insistiu, sua frustração aumentando. Ariana sustentou o olhar dele. Sim, ela concordou.
Você precisa, mas está escolhendo o caminho mais difícil e perigoso porque é o mais emocionante. Ela deu um pequeno suspiro quase imperceptível. Eu não vou me juntar a você. A recusa dela foi absoluta. Derrotados, Harry e Rony se viraram para ir embora, enquanto Rony resmungava baixinho que ela era uma desmancha-prazeres. Harry, no entanto, olhou para trás com uma expressão de genuína mágoa e confusão no rosto. Assim que eles se foram, Hermione se virou para Ariana com a testa franzida. Por que você não os impediu? Você poderia ter dito a eles como foi tolice. Eles não teriam escutado, Ariana declarou simplesmente, reabrindo seu livro. Mas nós poderíamos ter ajudado. Hermione insistiu, elevando um pouco a voz. Poderíamos ter ido com eles, ajudado na busca, tornado tudo mais seguro. Se você sabe que Flamel é tão importante, por que não ajuda a procurá-lo? Ariana finalmente fechou o livro, dando total atenção a Hermione. A luz da fogueira lançava sombras trêmulas sobre seu rosto sereno, fazendo-a parecer mais velha, mais sábia. Hermione, disse ela com a voz baixa e séria. Isso não tem nada a ver com a busca por Nicolau Flamel. Hermione pareceu confusa. Mas, é claro que sim. Não, corrigiu Ariana gentilmente. Tem a ver com a moeda da confiança. Harry acabou de receber um poderoso artefato mágico, um legado de seu pai. Seu primeiro instinto, guiado por Ron, foi usá-lo para quebrar regras. Ele veio até nós não em busca de conselhos, nem de uma estratégia melhor, mas de cúmplices. Ele queria que nos juntássemos a ele em seu plano imprudente. Ela fez uma pausa, deixando as palavras se fixarem. Pense, Hermione. Ele tem um problema, precisa saber quem é Nicolau Flamel. Qual seria a maneira lógica e eficiente de resolver esse problema? Hermione pensou por um momento. Ele poderia convidar um aluno mais velho? Um professor? Ou, disse Ariana com um olhar intenso, ele poderia ter me perguntado. A simples declaração pairou no ar. Hermione a encarou, uma compreensão crescente se espalhando por seu rosto. Você sabe quem ele é? Hermione sussurrou com os olhos arregalados. Claro que sim, respondeu Ariana, com um toque de cansaço no tom. Nicolas Flamel foi o alquimista mais famoso de sua geração. O único criador e possuidor conhecido da Pedra Filosofal. Ele é amigo íntimo e colega de Alvo Dumbledore. Seu nome é mencionado em pelo menos uma dúzia de textos alquímicos avançados, nenhum dos quais está na seção restrita por não serem considerados obscuros, apenas complexos. Hermione ficou boquiaberta. A resposta estivera lá o tempo todo, acessível, nem mesmo proibida. Eles estavam perseguindo um fantasma. Mas, por que você não contou a ele? Hermione gaguejou. Porque ele não perguntou, disse Ariana, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda e silenciosa. Ele não confiou em mim o suficiente para acreditar que eu simplesmente soubesse a resposta. Ele não veio até mim em busca de ajuda ou conhecimento. Ele veio até mim em busca de validação de uma má ideia. Ele confia mais nos instintos aventureiros de Ron do que na minha capacidade de conhecimento. Até que ele aprenda a valorizar a informação em vez da intriga, e a estratégia em vez da impulsividade, eu lhe contar a resposta não lhe ensinará nada. Ela olhou para o fogo crepitante, seus olhos cor de pervinca refletindo as chamas. Confiança, Hermione, é a moeda mais valiosa em qualquer aliança. Ela deve ser conquistada e respeitada. Harry acabou de gastar o seu em uma excursão noturna com Rony. Espero, pelo bem dele, que ele encontre o que procura. Mas suspeito que ele só encontrará mais problemas. E assim, enquanto Harry e Rony desapareciam sob as dobras brilhantes da capa da invisibilidade e saíam na ponta dos pés da sala comunal, Ariana e Hermione permaneceram perto da lareira. Hermione olhou da porta vazia para a garota serena e poderosa ao seu lado, com uma profunda compreensão brotando em sua mente. Essa era a diferença entre elas. Ela, Hermione, teria ido junto, munida de fatos e avisos, tentando mitigar os danos internos. Ariana, no entanto, operava em um nível estratégico mais elevado. Ela estava jogando um jogo mais longo, um jogo em que as lições aprendidas com o fracasso eram mais valiosas do que a vitória fugaz de uma única noite de descoberta. Ela estava ensinando a Harry uma lição de confiança, mesmo que ele não soubesse que estava em sua sala de aula. E ela esperava com a infinita paciência do mar, que seus amigos aprendessem a fazer as perguntas certas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. A incursão na seção restrita foi, como Ariana previra, um fracasso catastrófico. A incursão inicial de Harry não o levou a um livro sobre Flamel, mas a um tomo gritante que alertou Argus Filch, o zelador malévolo do castelo. Uma fuga frenética sob a capa levou Harry a tropeçar em uma sala de aula abandonada contendo um espelho magnífico e ornamentado, o espelho de Ogezed, no qual ele viu seus pais em pé ao seu lado, uma visão tão bela e comovente que se tornou uma obsessão. Ele conseguiu voltar para a sala comunal sem ser detectado, mas a semente de uma má ideia havia sido plantada. Em sua segunda viagem, desta vez com um Rony relutante, mas curioso, a reboque, a sorte deles acabou. Tão cativados estavam pelo poder do espelho, Rony se vendo como um monitor-chefe triunfante no quadribol que perderam a noção do tempo. Um rangido no corredor os fez correr de volta para debaixo da capa, mas na pressa, derrubaram uma armadura. O estrondo resultante foi suficiente. Filch os atacou em um instante, seguido logo por um furioso professor Snape, que pareceu se materializar das sombras com uma alegria vingativa. Eles foram arrastados, tremendo e aterrorizados, até a sala da professora McGonagall. Ela chegou de roupão xadrez, o rosto uma máscara de profunda decepção, que de alguma forma era muito pior do que raiva. Não acredito em vocês dois, disse ela com a voz perigosamente baixa. 50 pontos. Cada um. E isso além dos 50 que vocês ainda precisam recuperar. Vocês estão colocando a Grifinória em um déficit do qual ela pode não se recuperar o ano todo. Ela os encarou com os olhos fixos neles. E detenção.
Vocês dois vão cumprir detenção com o Sr. Filch. Espero que ele encontre uma tarefa adequadamente desagradável para vocês. Agora vão para a cama. Estou tão profundamente decepcionada que mal consigo olhar para vocês. A caminhada de volta ao salão comunal foi uma longa e silenciosa marcha de vergonha. O salão estava vazio e escuro, exceto pelas brasas moribundas na lareira. Enquanto eles afundavam nas poltronas, o peso do fracasso os pressionando, Ron finalmente quebrou o silêncio. A culpa é dela, sabia? Ele murmurou com a voz sombria. Harry olhou para cima confuso. De quem? Da McGonagall? Não. Da Ariana, disse Ron, com o rosto contorcido numa carranca ressentida. Se ela tivesse vindo com a gente, nada disso teria acontecido. Ela poderia ter feito um daqueles feitiços loucos e silenciosos para calar aquele livro barulhento. Ou criado uma distração. Mas não. Ela era boa demais para nós. Ficou ali sentada com o nariz empinado, sabendo que seríamos pegos e deixando acontecer. Ela provavelmente gostou. A lógica era distorcida, mas para um garoto tão magoado e envergonhado quanto Harry tinha um apelo perverso. Ele pensou na recusa fria de Ariana, em sua rejeição lógica ao plano deles. Ron tinha razão, ela não parecia se importar nem um pouco. A lembrança da gentileza dela em relação ao álbum de fotos dele guerreava com essa nova pontada de rejeição. Eu não sei, Ron. Harry começou, mas Ron o interrompeu. Você não vê Harry? Ela não é como nós. Ela é diferente. Ela é amiga da Hermione agora. Elas só ficam sentadas lendo. Elas não se importam em sujar as mãos, em ajudar um amigo. As palavras venenosas e potentes começaram a criar raízes. Nos dias seguintes, um cisma silencioso, porém firme, formou-se no pequeno grupo. Rony, alimentando o rancor, fazia questão de afastar Harry de Ariana e Hermione. Se as meninas se sentassem em uma ponta da mesa da Grifinória, Rony puxava Harry para outra. Na sala comunal, ele ostensivamente iniciava uma partida barulhenta de xadrez bruxo sempre que as meninas tentavam se aproximar. Harry, preso no meio da discussão e seduzido pela lealdade simples e descomplicada de seu primeiro melhor amigo, aceitou. Ele evitou o olhar calmo e questionador de Ariana, sentindo uma onda de vergonha e ressentimento crescer dentro dele sempre que o fazia. Ariana, por sua vez, parecia completamente despreocupada. Continuou seus estudos, suas conversas com Hermione e sua silenciosa observação do mundo, sua serenidade um contraponto irritante à raiva latente de Ron. O ponto de ruptura chegou quase uma semana depois. Hermione, que observava a crescente divergência com frustração crescente, finalmente se rendeu. Ela encurralou Harry e Rony perto do corredor de feitiços, com o rosto impassível e os olhos ardendo de fúria justificada. Tudo bem, disse ela com a voz trêmula de raiva reprimida. Chega, quero saber qual é, exatamente, o seu problema com a Ariana. Ron cruzou os braços e empinou o queixo. Ela é uma péssima amiga. Deixou que fossemos pegos. Ela deixou você ser pego? A voz de Hermione se elevou a um quase grito. Ela te avisou. Ela te disse que era um plano idiota e ilógico e você foi mesmo assim. Ela não é responsável pelas suas decisões ruins. Ela deveria ter ajudado. Ron retrucou. Ajudou você a fazer o que, Ronald? Quebrar mais regras? Perder mais pontos? Hermione deu um passo à frente, sua raiva fazendo parecer mais alta. Ela apontou o dedo para o peito de Rony. Deixa eu te lembrar de uma coisa. No Natal, a Ariana te deu um pomo de prata novinho, personalizado e encantado, porque viu o quanto você ama quadribol e queria que você tivesse algo que fosse só seu, não um objeto herdado. O rosto de Ron ficou pálido. Hermione então se virou para Harry. Sua expressão se suavizou por uma fração de segundo antes de endurecer novamente. E você, Harry? Você logo você. Ela te deu o presente mais precioso que alguém poderia ter te dado. Ela te devolveu seus pais. Sua voz falhou de emoção. Você tem ideia do que ela fez para fazer aquele álbum? Ela não apenas acenou com a varinha. Ela passou semanas conversando com as pessoas. Com o Hagrid, com a professora McGonagall. Ela até foi até o professor Snape, Harry. Ela enfrentou o Snape na masmorra dele para pedir uma foto da sua mãe. Ela fez tudo isso. Ela te deu aquele tesouro. E você se voltou contra ela porque ela não te ajudou a sair da cama? Harry se encolheu como se tivesse levado um tapa. Não tinha pensado nisso dessa forma. Olhou para o chão, tomado por uma onda de vergonha. O álbum de fotos que ele guardava debaixo do travesseiro e olhava todas as noites, de repente pareceu impossivelmente pesado. Ela não precisava ser tão fria sobre isso, ele murmurou fracamente. Hermione soltou um som que era meio riso, meio soluço. Frio? Você acha que ela estava com frio? Você não tem ideia, tem? Ela tremia agora, a força de sua raiva e frustração finalmente a dominando. Você quer saber por que ela não te ajudou? Você quer mesmo saber o verdadeiro motivo? Harry e Rony apenas a encararam, em silêncio. Não era sobre as regras. Não era sobre o medo. Era sobre você, Harry. Ela gritou com lágrimas nos olhos, começando a escorrer pelo seu rosto. Ela sabe quem é Nicolau Flamel. Ela sempre soube. Disse que ele era um alquimista famoso, amigo de Dumbledore, que a resposta estava em uma dúzia de livros na biblioteca principal. A revelação atingiu os dois rapazes como um golpe físico. Eles a encararam, estupefatos. Ela estava esperando por você, soluçou Hermione, suas palavras agora saindo apressadas. Ela estava esperando que você confiasse nela. Que você viesse até ela e pedisse ajuda, conhecimento, não apenas por uma cúmplice em uma aventura idiota de madrugada. Ela disse que confiança era uma moeda, e que você gastava a sua com a ideia ruim do Rony em vez de com ela. Ela queria te ajudar, mas queria que você aprendesse a pedir da maneira certa. Ela ficou ali, respirando pesadamente, com lágrimas escorrendo pela poeira em suas bochechas. E então, uma nova e horrorizada percepção surgiu em seu rosto. Sua raiva se transformou em desespero absoluto. E agora? Agora eu te contei, ela sussurrou com a voz completamente embargada. Ela me contou isso em segredo, porque confiava em mim. E eu simplesmente a traí.
Traí a confiança da minha melhor amiga só para tentar fazer vocês duas verem o quão horríveis vocês foram. Seu rosto se contorceu. Com um último soluço desolado, ela se virou e fugiu pelo corredor, deixando Harry e Rony sozinhos no silêncio ecoante, o peso de suas tolices. E agora sua confiança quebrada, desabando sobre eles. Eles não tinham apenas se metido em encrenca. Eles tinham rompido suas amizades de uma forma que parecia, naquele momento, completamente irreparável. Capítulo 17. Ariana estava sentada na sala comunal da Grifinória, sua mente um lago plácido de concentração enquanto lia um tratado complexo sobre as propriedades mágicas das fases da lua. O ruído ambiente da sala, o crepitar da lareira, o tagarelar distante de um jogo de cartas, era um zumbido abafado e irrelevante. Meia-noite, em sua graciosa forma de pantera, dormia a seus pés, uma sombra respirante de paz absoluta. A tensão recente com Harry e Rony era uma variável conhecida, uma tempestade emocional temporária e previsível que ela decidirá deixar passar sem intervenção. Ela tinha fé no intelecto e no senso fundamental de justiça de Hermione. A situação se resolveria com o tempo. A resolução, no entanto, veio mais cedo e de forma mais dramática do que ela esperava. Neville Longbottom, que testemunhara a fuga chorosa de Hermione do corredor de feitiços, entrou correndo na sala comunal, com o rosto redondo pálido de angústia. Ele examinou a sala e seus olhos pousaram em Ariana. Ariana, disse ele, correndo até lá, num sussurro de pânico. É a Hermione. Ela está terrivelmente chateada. O Rony e o Harry disseram alguma coisa, e ela simplesmente saiu correndo, chorando copiosamente. Ariana levantou a cabeça do livro. Seus olhos cor de pervinca, que antes estavam calmos e focados em textos antigos, aguçaram-se com uma claridade repentina e intensa. Seu plácido mar interior se agitou. O problema não era mais a tolice de Harry e Rony. Havia se intensificado. Agora era a dor de Hermione. Sem dizer uma palavra, ela fechou o livro, marcando a página com uma fita de seda. Levantou-se da poltrona com um movimento único e fluido. Meia-noite ergueu a cabeça, seus olhos violeta piscando e se abrindo, instantaneamente alerta à mudança no comportamento de sua companheira. Assim que Ariana começou a se dirigir ao buraco do retrato, Harry e Rony entraram cambaleando, com os rostos numa mistura de culpa, vergonha e perplexidade. Pareciam completamente perdidos, como dois garotos que tinham acabado de perceber que o jogo que estavam jogando tinha consequências reais e dolorosas. Viram Ariana se aproximando, e Harry abriu a boca para dizer algo, talvez um pedido de desculpas, talvez uma desculpa. O olhar de Ariana os percorreu. Não era de raiva, não era de decepção. Era muito pior. Era completamente, totalmente indiferente. Ela os olhou como se não passassem de obstáculos em seu caminho, duas peças de mobília para serem contornadas. Ela não diminuiu o ritmo. Simplesmente passou por eles com um foco absoluto, o propósito claro. O drama deles era irrelevante. Tudo o que importava era, encontrando Hermione. Os dois garotos ficaram parados em seu rastro, o pedido de desculpa silencioso morrendo em seus lábios. O peso frio de seu desrespeito era uma punição mais potente do que qualquer detenção. Ariana sabia, com o instinto nascido da empatia e do reconhecimento de padrões, onde Hermione estaria. Não no banheiro do segundo andar, o local do ataque do troll e um lugar agora carregado de memórias traumáticas. Ela teria procurado outro banheiro mal assombrado, o do primeiro andar, um lugar tão mergulhado em sua própria miséria que ninguém jamais ia lá. O banheiro da Murta que geme. Um santuário de tristeza. Ela o encontrou facilmente. Os sons familiares de canos borbulhantes e o lamento espectral do fantasma residente eram audíveis do corredor. Empurrando a porta, ela entrou no quarto frio e úmido. O ar estava carregado de tristeza. E lá, encolhida no chão perto de uma fileira de pias, estava Hermione. Seus ombros tremiam com soluços profundos e sufocantes, o rosto enterrado nos braços. A Murta gêmea estava flutuando por perto, parecendo estranhamente simpática. Ah, olha só, Myrtle lamentou baixinho. Mais um. Ele partiu seu coração também, não é? Garotos são simplesmente horríveis? Ariana ignorou o fantasma. Caminhou até Hermione e ajoelhou-se nas lajes frias e úmidas ao lado dela. Não disse nada a princípio. Simplesmente pousou a mão gentilmente nas costas trêmulas de Hermione, um ponto de contato silencioso e sólido em meio à sua tempestade de sofrimento. Hermione se encolheu, depois olhou para cima, com o rosto manchado de lágrimas e lágrimas, os olhos vermelhos e cheios de uma culpa horrorizada. Ariana, ela engasgou. Eu sinto muito. Eu contei a eles. Eu contei a eles tudo o que você disse. Eu não queria, é que, tudo veio à tona, eu estava com tanta raiva deles, e traí a sua confiança. Eu sou a pior amiga do mundo. Ela se dissolveu em uma nova onda de soluços, enterrando o rosto novamente. Ariana esperou pacientemente que a onda passasse. Então ela falou com a voz suave, mas firme, uma nota clara e constante na cacofonia de lágrimas e lamentos fantasmagóricos. Hermione, olhe para mim. Lentamente e hesitantemente, Hermione levantou a cabeça. O que você disse a eles? Perguntou Ariana, com um tom calmo, quase clínico. Tudo, sussurrou Hermione, miserável. Sobre você saber quem era Flamel. E sobre por que você não os ajudou. Sobre a confiança ser uma moeda. Entendo, disse Ariana. Ela ficou em silêncio por um momento, e nesse silêncio, Hermione se preparou para a raiva, a fria decepção, o fim da amizade delas. O que veio a seguir foi algo que ela jamais poderia ter previsto. Hermione, disse Ariana, com seus olhos azuis violeta demonstrando uma sinceridade inabalável. Você contou a eles porque queria me machucar? Não. Hermione gritou, a negação instantânea e absoluta. Nunca. Eu contei a eles porque queria te defender. Eu queria que eles vissem o quão errados estavam, o quão maravilhoso você é. Então você não traiu a minha confiança, afirmou Ariana, como se fosse uma lei fundamental da física. Você agiu por lealdade.
Seus métodos foram emocionalmente comprometidos talvez, mas sua intenção era pura. Há uma diferença. Hermione a encarou completamente perplexa. Mas eu contei o seu segredo. Ariana estendeu a mão e gentilmente colocou uma mecha de cabelo rebelde, úmida de lágrimas, atrás da orelha de Hermione. Não era um segredo, Hermione. Era uma observação. Uma informação que compartilhei com você. Minha confiança em você não é tão frágil a ponto de ser quebrada por um momento de angústia emocional. Ela se baseia em algo mais forte. Ela se baseia na consciência de que, no fundo, você é uma pessoa boa e leal. Ela então puxou Hermione para um abraço. Não foi como um abraço breve e reconfortante depois do troll. Isso foi diferente. Foi um abraço completo e envolvente, um círculo protetor contra o mundo. Hermione, faminta por conforto e perdão, agarrou-se a ela, seus soluços finalmente se acalmando em respirações trêmulas e exaustas contra o ombro de Ariana. Eu nunca vou ficar brava com você por algo assim, murmurou Ariana, sua voz suave e firme. Especialmente com você. Você é minha melhor amiga, Hermione. As palavras, ditas com uma certeza tão simples e profunda, eram a magia mais poderosa que Hermione já experimentara. Elas curaram a fratura em seu coração, acalmaram a tempestade em sua mente. Minha melhor amiga. Não era um lugar comum casual. Vindo de Ariana, era uma declaração. Um voto. A Murta-Geme, que observava toda a conversa, soltou um fungado alto e aguado. Ah, que lindo! Soluçou ela, antes de mergulhar de cabeça no vaso sanitário com um estrondoso respingo. Ariana ajudou Hermione a se levantar, conjurando um pano macio e quente com um feitiço silencioso e sem varinha para secar o rosto manchado de lágrimas da amiga. Vamos, disse ela. Vamos voltar para a sala comunal. Acredito que há um capítulo sobre ressonância alquímica que será muito mais interessante do que se esconder num banheiro. Ao saírem, Hermione se sentiu mais leve. A culpa havia desaparecido, substituída por uma lealdade feroz e protetora que ofuscava qualquer coisa que ela já tivesse sentido antes. Ela receberá uma graça que não sentia que merecia, e isso havia forjado seu vínculo com Ariana em algo inquebrável. Ela finalmente entendeu. A amizade de Ariana não era sobre guardar segredos, era sobre entender intenções. Operava em um nível de lógica e empatia tão profundo que era quase uma língua diferente. E Hermione, a bruxa mais brilhante de sua idade, estava finalmente começando a aprender a falar. Capítulo 18. O dia seguinte ao colapso emocional de Hermione foi uma aula magistral na arte da indiferença. Não foi um silêncio volátil e dramático, mas algo muito mais potente. Um muro silencioso, completo e totalmente impenetrável de indiferença. À mesa da Grifinória para o café da manhã, Harry e Rony se viram à deriva em um mar de isolamento social. Ariana e Hermione sentaram-se juntas na outra ponta da mesa, uma unidade independente. Conversavam em voz baixa e concentrada, discutindo uma passagem de um texto misterioso. Quando Neville se sentou perto deles, o incluíram na conversa com carinho e gentileza. Mas quando Harry tentou encontrar o olhar de Ariana do outro lado do corredor, o olhar dela simplesmente passou por ele como se ele fosse um fantasma, um pedaço de ar vazio. Harry percebeu com o coração apertado que era um castigo muito mais eficaz do que qualquer discussão aos berros. Não era raiva, era apagamento. Ele e Rony simplesmente deixaram de existir na órbita das meninas. A miséria dos meninos era palpável. Rony, despido de sua raiva indignada, ficou apenas com o gosto amargo de sua própria tolice. Ele se atrapalhou com a comida, deixou cair os livros, e sua energia barulhenta de sempre foi substituída por um silêncio taciturno e deprimido. Harry se sentiu ainda pior. O peso de sua culpa era uma presença física. Cada vez que via o perfil sereno de Ariana, ou o rosto agora calmo, mas distante de Hermione, ele se lembrava do álbum de fotos debaixo do travesseiro e da confiança que havia descartado tão descuidadamente. Ele havia pegado um presente de ouro puro e o manchado com sua própria insegurança e mau julgamento. O tratamento do silêncio continuou durante todo o dia. Na aula, as meninas respondiam às perguntas com a sua brilhantismo habitual, mas não trocavam olhares, suspiros compartilhados. Nem demonstravam camaradagem com os dois meninos. Nos corredores, elas passavam sem um vislumbre de reconhecimento. Quando a noite caiu e os alunos da Grifinória se reuniram na sala comunal, Harry e Rony estavam sentados em um amontoado miserável. A alegria festiva das decorações restantes parecendo zombar da situação. Observaram Ariana e Hermione se acomodarem nas poltronas perto da lareira, as mesmas que as quatro haviam compartilhado poucos dias antes. Meia-noite em sua magnífica forma de pantera, era um crescente escuro e protetor ao redor da cadeira de Ariana, sua presença um claro sinal de não perturbe. As meninas eram uma fortaleza, e a ponte levadiça estava erguida. Na noite seguinte, porém, a estratégia mudou. Enquanto Harry e Rony tentavam, taciturnos, uma partida de xadrez bruxo, para a qual nenhum dos dois tinha ânimo, viram as duas garotas se levantarem de seus assentos. Com um olhar compartilhado e decidido, Ariana e Hermione atravessaram a sala comunal e, no movimento que silenciou a conversa ao redor, sentaram-se nas duas cadeiras vazias diretamente à sua frente. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Foi Ariana quem falou primeiro. Sua voz não era alta, mas cortava a sala com a clareza de um sino tocando. Era fria, precisa e totalmente isenta de qualquer carga emocional. Precisamos resolver a recente dissonância dentro do nosso grupo, afirmou ela, como se estivesse iniciando uma negociação formal. A frase clínica imediatamente colocou os meninos em desvantagem. Harry e Rony apenas olharam, sem saber como responder. Os olhos azuis violeta de Ariana se fixaram neles, seu olhar analítico. Vocês devem estar se perguntando por que Hermione e eu temos estado distantes.
Desculpe, Harry deixou escapar, as palavras saindo dele em uma onda de culpa. Nós fomos idiotas. Eu fui um idiota. Sua avaliação do seu comportamento recente é precisa, disse Ariana com um leve, quase, um aceno imperceptível. No entanto, um pedido de desculpa sem sentido é insuficiente. Para seguir em frente, a transgressão em si precisa ser compreendida. Ela se inclinou ligeiramente para a frente com uma expressão séria. Deixe-me ser bem clara. Você não está livre de culpa. Ron se remexeu, desconfortável. Esperava gritos, talvez até mesmo uma exigência para que recuperassem os pontos perdidos. Não estava preparado para aquela dissecação calma e cirúrgica de suas falhas. Não se trata de quebrar as regras, continuou Ariana com um foco inabalável. Nem se trata da perda de pontos da casa, embora ambos fossem resultados previsíveis de um plano mal concebido. Essas são questões triviais da administração escolar. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras se acalmar. Seu olhar se desviou de Harry para Rony, e depois voltou. A transgressão central foi o sofrimento emocional que você causou a Hermione. A ofensa principal foi fazer nossa amiga chorar. A acusação era tão direta, tão focada que não deixava espaço para discussão. Reformulava todo o conflito. Não se tratava de aventuras, segredos ou rivalidades. Tratava-se de uma simples e fundamental falha de amizade. Os olhos de Ariana suavizaram quando ela olhou para Hermione, que estava sentada ao seu lado, silenciosa e resoluta, tirando força da postura incrível da amiga. Portanto, concluiu Ariana, voltando o olhar para os dois garotos com a firmeza de um juiz proferindo um veredito. Antes que qualquer discussão sobre retomar nosso antigo acordo de amizade seja possível, um pedido de desculpa sincero e específico é necessário, e não deve ser dirigido a mim. Ela ergueu a mão quando Harry abriu a boca para se desculpar. Deve ser dirigido a Hermione. Por seu descuido, por sua grosseria e por fazê-la sentir que precisava defender a amiga a ponto de se sentir angustiada. Esse é o único caminho para a reconciliação. Os termos foram estabelecidos, claros e inegociáveis. Harry sentiu um profundo alívio. Era um caminho claro, uma maneira de consertar o que ele havia quebrado. Ele se virou para Hermione, seus olhos verdes brilhando com uma vergonha e uma sinceridade totalmente genuínas. Hermione, eu sinto muito, muito mesmo, disse ele com a voz carregada de emoção. O Rony errou em dizer o que disse na aula de feitiços, e eu errou em não impedi-lo. E nós estávamos completamente fora da linha. Culpar você ou a Ariana por termos sido pegos. Você estava certo sobre tudo. O que você fez, defender a Ariana diante de nós, foi a atitude mais corajosa que eu já vi. Me desculpe por termos feito você chorar. Isso não vai acontecer de novo. Agora todos os olhos estavam voltados para Ron. Ele estava vermelho como uma pedra, suas orelhas brilhando como brasas. Ele olhava para os pés, murmurando algo incoerente. Fala mais alto, Ronald, disse Ariana, com a voz firme, mas não indelicada. Hermione merece ouvir você. Rony respirou fundo, olhou para cima e encontrou o olhar de Hermione. Era claramente um esforço hercúleo da parte dele. Murmurou, pigarreou e tentou novamente. Desculpa, Hermione. O que eu disse, em feitiços, foi besteira. Eu só estava estressado. E fiquei um completo idiota depois que pegamos detenção. Desculpa por ter te deixado chateada. Foi desajeitado. Foi constrangedor. Mas foi sincero. Hermione, que ouvia com uma expressão solene, finalmente deu um pequeno sorriso lacrimoso. Olhou para Ariana, que assentiu com um único e quase imperceptível aceno. O pedido de desculpas foi aceito. Considerem este assunto encerrado, anunciou Ariana em voz baixa. E a situação anterior restaurada. A tensão no ar não se dissipou simplesmente, dissolveu-se completamente. Um suspiro coletivo e silencioso de alívio passou entre os quatro. Rony, parecendo imensamente aliviado, imediatamente desafiou Harry para uma nova partida de xadrez, com a energia retornando. Hermione se virou para Ariana. Obrigada, sussurrou com imensa gratidão. Alianças devem ser mantidas, respondeu Ariana suavemente, com um pequeno e raro sorriso nos lábios. E nossos amigos, por mais ilógicos que possam ser às vezes, são uma parte fundamental dessa aliança. O grupo estava unido novamente. Mas a base havia mudado. Agora, era construído sobre um novo conjunto de princípios não ditos, mas compreendidos por todos. Harry e Rony haviam aprendido uma lição valiosa sobre os diferentes tipos de força e lealdade. E todos, incluindo os dois garotos, agora sabiam de uma coisa com absoluta certeza. A amizade silenciosa e brilhante entre Ariana Dumbledore e Hermione Granger era a base do grupo, e perturbar uma delas era incorrer na ira calma, lógica e absolutamente inabalável da outra. Capítulo 19. A reconciliação, uma vez alcançada, estabeleceu um equilíbrio novo e mais estável. Os quatro eram uma unidade novamente, mas a dinâmica interna havia sido irrevogavelmente alterada. Harry, humilde e profundamente grato, agora via Ariana não apenas como uma amiga poderosa, mas como uma fonte de conhecimento e estratégia. Um recurso que ele fora tolo demais para utilizar adequadamente. Poucos dias após a trégua, ele a encontrou em um nicho silencioso da biblioteca, onde ela cruzava um mapa celeste com um livro sobre magia rúnica. Hermione estava por perto, absorta em seus estudos. Desta vez, Harry se aproximou sozinho, sem a influência impulsiva de Rony. Ariana, ele começou baixinho, com a voz hesitante, mas sincera. Ela ergueu os olhos do trabalho, seus olhos cor de pervinca encontrando os dele. Ela ofereceu um pequeno aceno encorajador, um convite para falar. Eu sei que errei, disse ele, em voz baixa. E peço desculpas novamente. Mas, preciso da sua ajuda. Do jeito certo, desta vez. Preciso entender. Ele respirou fundo. Você disse que sabia quem era Nicolau Flamel. E aquele espelho, aquele em que vi meus pais, o que era? Este era o momento que Ariana esperava. Ele não pedia um cúmplice, pedia conhecimento. Ele oferecia sua confiança. Ela fechou o livro, dedicando-lhe toda a sua atenção.
Nicholas Flamel, começou ela com a voz calma e clara. Um fluxo de informações, foi um dos alquimistas mais brilhantes da história. A alquimia é um ramo da magia que se ocupa da transmutação, da transformação de uma substância em outra. Seu objetivo final é a criação da Magnum Opus, a grande obra que é a Pedra Filosofal. Ela viu o brilho de reconhecimento nos olhos dele. A pedra tem duas propriedades principais. Ela pode transformar qualquer metal básico em ouro puro e produz o elixir da vida, que concede imortalidade a quem a bebe. Flamel e sua esposa, Perenelle, têm atualmente mais de 600 anos. Ele é, como mencionei, um colaborador próximo do professor Dumbledore. A pedra que você viu o cão de 3 cabeças guardando é quase certamente dele. Harry a encarou estupefato. Todo o mistério que os consumia havia meses foi explicado em poucas frases simples e factuais. Então, alguém está tentando roubá-lo. Uma conclusão lógica, afirmou Ariana. É um objeto de imenso poder e tentação. E o espelho? Perguntou Harry com a voz mais suave e mais vulnerável. Um lampejo de empatia suavizou o olhar de Ariana. O espelho de Ogezed é um encantamento muito antigo, muito poderoso e muito perigoso. Não mostra o futuro nem a verdade. Mostra ao espectador nada mais, nada menos do que o desejo mais profundo e desesperado de seu coração. Para um garoto que nunca conheceu sua família, ele os mostraria a ele. Para um garoto como Ron, que se sente ofuscado pelos irmãos, o mostraria alcançando o sucesso supremo em seus próprios termos. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Não é algo saudável para se remoer, Harry. Mostra apenas o que você não pode ter, e pode enlouquecer as pessoas com falsas esperanças e anseios. Homens já se definharam antes disso. Dumbledore provavelmente a colocou ali como a proteção psicológica final para a pedra. Só alguém que quisesse encontrar a pedra, mas não usá-la para seus próprios desejos, seria capaz de obtê-la do espelho. Alguém puro de coração. Ela fez uma pausa. Alguém como você. Harry recostou-se, as peças se encaixando. O espelho era uma armadilha, um teste. E ele havia caído direto nela, obcecado. Agora ele entendia. Compreendia o perigo, a lógica e a profunda tristeza do artefato. Obrigado, Ariana, disse ele com a voz repleta de uma gratidão que ia muito além de uma simples informação. Obrigado por confiar em mim. Você pediu, ela disse simplesmente. Foi só isso. A confiança, uma vez estabelecida, rendeu dividendos imediatos. Algumas semanas depois, Hagrid convidou os 4 para sua cabana, com o rosto iluminado por uma excitação secreta e nervosa. No centro de sua cabana, um grande ovo preto repousava nas brasas de sua lareira. Ganhei de um estranho no bar, disse Hagrid, orgulhoso. Acho que é um dorso de crista norueguês. Hermione imediatamente começou a dar um sermão sobre a ilegalidade da criação de dragões, mas Hagrid estava tão fascinado por seu novo prêmio que não conseguiu ouvir. Alguns dias depois, o ovo eclodiu. Uma criatura que parecia um guarda-chuva preto amassado com grandes asas espinhosas emergiu, espirrando faíscas. Ele não é lindo, arrulhou Hagrid, acariciando seu focinho. Decidi chamá-lo de Norberto. Harry e Hermione trocaram olhares preocupados. Rony, no entanto, ficou fascinado. Mas Ariana, que observava o pequeno dragão com um olhar silencioso e analítico, se manifestou. Hagrid, disse ela com a voz calma e objetiva. Acredito que seu filho seja, na verdade, uma filha. Hagrid olhou para ela, confuso. O que você quer dizer, Ariana? A morfologia é sutilmente diferente, explicou ela, apontando com um dedo delicado. A crista ao longo da espinha tem uma curvatura ligeiramente mais pronunciada, e o focinho é um pouco mais curto e largo do que o do macho padrão da espécie. Essas são características de uma fêmea de dorso de crista norueguês. Você tem uma Norberta, não uma Norbert. Hagrid encarou o dragão, depois Ariana, e depois o dragão novamente. Um sorriso largo e radiante se abriu em seu rosto. Norberta. Ora, quem diria? Uma menininha. Melhor ainda. O problema, no entanto, persistia. Norberta crescia a um ritmo alarmante. Em uma semana, ela estava do tamanho de um pequeno javali, suas presas venenosas estavam se desenvolvendo e ela já havia ateado fogo no edredom de Hagrid 2 vezes. Rony até levou uma mordida feia que inchou assustadoramente. Temos que fazer alguma coisa, disse Harry, durante uma visita em pânico à cabana. Eu poderia escrever para o meu irmão Charlie, sugeriu Ron com o rosto iluminado. Ele trabalha com dragões na Romênia. Poderíamos contrabandeá-la para fora. Harry e Hermione pareceram tentados pela emoção da ideia. Mas antes que o plano imprudente pudesse se concretizar, Ariana interveio. Essa é uma excelente ideia, Rony, disse ela, e o elogio fez Rony estufar o peito. Ela imediatamente respondeu com uma dose de lógica fria e dura. Seu irmão é o especialista perfeito para contatar. No entanto, contrabandear uma criatura mágica não comercializável classe A através de fronteiras internacionais é um crime grave que pode nos levar a todos para Azkaban e fazer com que Hagrid seja demitido. Existe uma solução mais eficiente e legal. Os 3 olharam para ela com expectativa. Primeiro, ela disse, contando os pontos nos dedos, Hagrid, você precisa informar o diretor. Imediatamente. Hagrid pareceu horrorizado. Informar Dumbledore? Ele vai se livrar dela. Ele vai me demitir. Não, ele não vai, respondeu Ariana suavemente. O professor Dumbledore confia em você implicitamente. Mas você está morando em uma cabana de madeira com uma criatura que cospe fogo. Você está colocando a si mesmo e ao castelo em perigo. Informar a ele não é uma admissão de culpa, é um ato de responsabilidade. Mostra que você entende o perigo e precisa de ajuda. Ela então se virou para Rony. Assim que Dumbledore estiver ciente da situação e autorizar a remoção dela, você escreverá para Charlie. Não para organizar uma operação clandestina de contrabando, mas para organizar uma transferência formal e profissional de uma criatura mágica perigosa para um santuário seguro. Dumbledore pode autorizar. O Ministério pode fornecer a documentação necessária. Será seguro, legal e, acima de tudo, não envolverá alunos do primeiro ano se esgueirando pelo castelo à meia-noite. A lógica era incontestável.
Era solução adulta. Faltava-lhe a emoção de uma missão secreta, mas era garantido que funcionaria sem risco de expulsão ou prisão. Hagrid, embora desolado com a ideia de perder Norberta, viu a profunda sabedoria no plano. Ele caminhou penosamente até o castelo naquela mesma noite. No dia seguinte, um Dumbledore sorridente o informou que os preparativos seriam feitos. Rony, sentindo-se imensamente importante, enviou uma coruja formal a Carlinhos, explicando a situação e pedindo ajuda profissional. Uma semana depois, a transferência ocorreu. Não foi um acontecimento obscuro na torre de astronomia. 2 colegas de Charlie do Santuário Romeno, bruxos de aparência rude e com cicatrizes de queimaduras nos braços, chegaram à cabana de Hagrid no final da tarde. A professora McGonagall estava lá para supervisionar os procedimentos com uma expressão severa, mas de aprovação. Eles sedaram uma Norberta agora enorme. Prenderam-na em uma caixa magicamente reforçada e partiram com um aperto de mão formal e uma palavra de agradecimento a Hagrid por sua cooperação. Malfoy, que claramente estivera bisbilhotando, foi visto espreitando perto da orla da Floresta Proibida, na esperança de pegá-los em flagrante. Ele não viu nada além de uma transferência perfeitamente legal e profissional de um animal perigoso. Seu rosto, ao perceber que não tinha nada a relatar a Snape, era a imagem de uma fúria frustrada. De volta à sala comunal, Rony estava em êxtase. Funcionou. Eles a pegaram. Carlinhos disse que talvez até deem o nome de Hagrid a um cercado. Harry e Hermione ficaram aliviados. Sem detenção. Sem pontos perdidos. Sem problemas. Harry olhou para Ariana, que lia perto da lareira como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Eles haviam resolvido um problema real com inteligência, colaboração e responsabilidade. Aquilo parecia, à sua maneira, muito mais gratificante do que qualquer aventura à meia-noite poderia ser. Eles estavam aprendendo a ser não apenas bruxos, mas também bruxos competentes. Capítulo 20. A resolução bem-sucedida e tranquila do incidente do dragão criou um período de foco acadêmico tranquilo. O grupo, agora trabalhando como uma unidade coesa e lógica, se destacou. Suas sessões de estudo combinadas tornaram-se lendárias na Torre da Grifinória, uma potência intelectual e prática. Mas a tranquilidade de Hogwarts era uma fina camada de verniz sobre um segredo obscuro e latente, e era apenas uma questão de tempo até que esse segredo viesse à tona. O catalisador, como tantas vezes acontecia, foi Malfoy. Instigado pelas provocações implacáveis de Malfoy sobre sua família, Rony finalmente explodiu, e uma briga de socos confusa e indigna eclodiu no corredor entre as aulas. Harry, tentando apartá-la, foi inevitavelmente arrastado para a briga. O resultado foi previsível. Os 3 garotos foram arrastados até a professora McGonagall, que parecia ter sua paciência esgotada. Brigando. Nos corredores. E vocês 2 estão determinados a roubar da Grifinória até o último ponto sozinhos? Ela trovejou, sua voz ecoando de fúria. Detenção. Todos vocês. Hoje à noite, vocês encontrarão o Sr. Filch no saguão de entrada. Quando Harry e Rony retornaram ao salão comunal tarde da noite, estavam pálidos e abalados. A detenção deles, supervisionada por Hagrid, não tinha sido para polir troféus. Fora uma jornada aterrorizante pela Floresta Proibida. Vimos algo horrível, sussurrou Harry com a voz trêmula enquanto contava a história para Ariana e Hermione, que os esperavam acordadas. Um unicórnio. Estava morto. Algo atacou. Bebeu seu sangue. Hagrid explicará que aquela era a 2ª vez em uma semana. Algo espreitava e matava as criaturas mais puras da floresta. Uma figura encapuzada surgira, uma presença sombria e rastejante que deixará até os bravos centauros em pânico. A cicatriz de Harry ardia com uma dor tão intensa que seus joelhos dobraram. Ariana ouviu o relato, seu rosto uma máscara de calma e concentração analítica. As peças se encaixavam com uma certeza sombria. Um ser sustentado por sangue de unicórnio. Uma entidade que fez a cicatriz de Harry queimar. Só podia ser uma coisa, Voldemort em uma forma parasitária e enfraquecida, desesperado por vida. E a pedra filosofal era o prêmio final, a chave para seu retorno completo. Os dias seguintes foram tensos. O conhecimento do que se escondia na floresta lançou um véu sobre o castelo. Harry, assombrado pelo que vira, tornou-se obcecado. Ele ligou os pontos, o desejo de Snape pela pedra, a perna machucada do encontro com Fofo e a presença sombria na floresta. Sua conclusão foi simples, de sua perspectiva, inescapável. Snape estava tentando roubar a pedra para Voldemort. Sua determinação endureceu quando ele confrontou Hagrid, pressionando sobre o ovo de dragão. O gigante cheio de culpa confessou que o estranho no bar que lhe dera o ovo era uma figura encapuzada que habilmente o havia enchido de bebida e perguntado como lidar com bestas mágicas. Hagrid, embriagado, admitiu que o truque para acalmar qualquer fera, até mesmo Fofo, era um pouco de música. A informação final e crucial havia sido revelada. Naquela noite, uma coruja frenética do Ministério da Magia chegou para Dumbledore no salão principal. Era uma convocação urgente para Londres. Harry observou o diretor partir com um frio na barriga. Dumbledore havia sumido. O caminho para a pedra estava livre. Ele vai fazer isso hoje à noite, disse Harry com a voz sombria enquanto ele, Rony e Hermione se amontoavam na sala comunal. Snape. Ele sabe como passar pelo Fofo. Dumbledore se foi. Ele vai roubar a pedra. Temos que detê-lo. Ron assentiu ansiosamente, os olhos arregalados com uma mistura de medo e excitação. Temos que ir lá. Hermione parecia apavorada, mas decidida. Ela já havia passado pelo incidente com o Troll. Não abandonaria seus amigos agora, não importava quantas quebras de regras envolvessem. Estou com você, ela disse, com a voz ligeiramente trêmula. Os 3 então se voltaram para Ariana, que ouvia a declaração frenética de Harry com sua habitual quietude enervante. Esperavam que ela argumentasse, apontasse as falhas no plano deles, dissesse que estavam sendo ilógicos. Em vez disso, ela deu um único e decisivo aceno. Concordo, ela disse. Os 3 a encararam atonitos.
Harry sentiu uma onda de alívio e gratidão tão poderosa que quase o deixou tonto. Você vem com a gente? Sim, confirmou Ariana. Os dados disponíveis sugerem fortemente uma tentativa iminente de obter a Pedra Filosofal. As consequências potenciais dessa obtenção são catastróficas. Intervenção não é apenas lógica, é um imperativo moral. Rony soltou um grito de triunfo. Brilhante! Com seus feitiços, Snape não terá a mínima chance. No entanto, continuou Ariana, erguendo um único dedo elegante, silenciando Ron instantaneamente. Seu olhar era firme, sua voz não deixando espaço para argumentos. Minha participação está condicionada a uma condição inegociável. Não realizaremos esta missão sozinhos. O que você quer dizer? Perguntou Harry, confuso. Quem mais poderíamos chamar? Não somos um órgão formal de aplicação da lei, afirmou Ariana, como se explicasse um fato simples a um grupo de crianças pequenas. Somos 4 alunos do primeiro ano. Enfrentar um bruxo adulto e poderoso que pode estar ligado a Voldemort é um absurdo tático. Não temos o treinamento, a autoridade ou o repertório mágico para garantir um resultado bem-sucedido. Portanto, seguiremos o protocolo correto. Protocolo? Ron repetiu inexpressivamente. Sim. Reportaremos nossa inteligência sobre uma iminente violação de segurança de alto nível diretamente à autoridade mais alta atualmente presente no castelo, disse Ariana. Seus olhos pareciam pedaços de gelo. Vamos contar à professora McGonagall. Um silêncio horrorizado caiu sobre o pequeno grupo. Contar para McGonagall? Harry ofegou. De jeito nenhum. Ela vai nos impedir. Ela vai dizer que estamos sendo ridículos, que o Snape é professor, que deveríamos ir para a cama. Ela nunca vai acreditar na gente. Ela não terá escolha, disse Ariana, com uma confiança férrea na voz. Porque não pedirei sua permissão. Informarei ela sobre nossa intenção. Apresentarei as evidências. A criatura na floresta, o uso contínuo de sangue de unicórnio, o momento da partida de Dumbledore e a inteligência comprometida de Hagrid. E declararei que, dado o risco catastrófico, nos sentimos compelidos a agir. E então, declararei minha condição. Ela se levantou, sua postura irradiando uma autoridade muito além de sua idade. Vou dizer a ela que estou disposta a acompanhar vocês 3 até o corredor do 3º andar para impedir o roubo. Mas somente se ela, como vice-diretora e mestre em transfiguração, vier conosco. A audácia do plano era de tirar o fôlego. Eles não estavam pedindo ajuda. Não estavam fofocando. Estavam, em essência, requisitando o chefe da casa para fornecer apoio tático à missão. Ela nunca vai concordar com isso. Ron gaguejou. Assim, disse Ariana, com um sorriso fraco e cúmplice nos lábios. Ela terá 2 escolhas. Uma, ela pode nos proibir de ir, e nesse caso ela sabe que vocês 3 quase certamente a desobedecerão e irão mesmo assim, resultando em suas prováveis mortes. Ou 2, ela pode aceitar a situação, burlar as regras e nos acompanhar, garantindo nossa segurança e emprestando seu formidável poder à iniciativa. Ela olhou para Harry com um olhar firme. A professora McGonagall é pragmática, e ela é uma grifinória. Ela não vai ficar parada e permitir que seus alunos corram perigo mortal sem apoio. Ela vai reclamar. Ela vai nos ameaçar com detenção perpétua. E então ela virá conosco. O plano era aterrorizante. Era brilhante. Era tão lógico e sólido que parecia inquebrável. Subverteu todo o paradigma da narrativa de crianças se escondendo para serem heróis. Substituiu a bravura imprudente e impulsiva por uma coragem calculada e responsável. Então concluiu Ariana com a voz calma e firme. Esse é o plano. Vamos ao escritório de McGonagall agora. Apresentamos nosso caso. E descemos para o 3º andar com uma escolta adequada. Estamos de acordo? Harry olhou para Rony, depois para Hermione e depois novamente para Ariana. Era um novo tipo de heroísmo, um que ele nunca havia considerado. Não se tratava de quebrar as regras. Tratava-se de aproveitá-las, de forçar o sistema a trabalhar para você. Tratava-se de ser inteligente e corajoso. Sim, disse Harry com uma nova e firme resolução na voz. Estamos de acordo. Capítulo 21. O escritório da professora McGonagall era um lugar de ordem austera e rigor acadêmico. Naquela noite era o cenário do caos. Harry, com o rosto corado por uma mistura de terror e convicção, andava de um lado para o outro, expondo seu caso com energia frenética. E o Hagrid contou a ele. Ele contou ao estranho como passar pelo fofo. É um pouco de música. E agora Dumbledore se foi, e o Snape vai descer lá hoje à noite, eu sei. Harry concluiu, com a voz embargada pela urgência. Ron assentiu vigorosamente ao lado dele. Ele anda desconfiado o ano todo. Tudo isso faz sentido. A professora McGonagall estava sentada atrás da mesa, os lábios comprimidos numa linha fina e severa. Ela olhava do rosto apaixonado de Harry para o rosto sério de Rony, e sua expressão era de profundo e cansado ceticismo. Potter, Weasley, eu aprecio a sua preocupação. Mas vocês estão fazendo acusações absurdas e infundadas contra um colega professor. A ideia de que o professor Snape tentaria roubar qualquer coisa de alvo Dumbledore é absurda. Agora, sugiro que vocês 2 retornem aos seus dormitórios antes que percam mais pontos para a Grifinória. Mas professor, você não entende, implorou Harry com desespero transparecendo em sua voz. Eu entendo perfeitamente, ela respondeu secamente. Eu entendo que você deixou sua imaginação correr solta. Foi nesse momento que Ariana, que estivera em silêncio perto da porta com Hermione, falou. Sua voz não era alta, mas cortou a energia frenética do cômodo como uma lâmina fria e limpa. Professor, disse ela, eles estão certos de que há uma ameaça. Eles simplesmente identificaram o autor errado. Todos os olhares se voltaram para ela. As sobrancelhas de McGonagall se ergueram perigosamente. Senhorita Dumbledore, não é o professor Snape quem está atrás da pedra, afirmou Ariana, com a voz calma, declarando o fato. É o professor Quirrell. Um silêncio atordoante tomou conta do escritório. Harry e Rony a encararam boquiabertos. McGonagall parecia ter sido atingida por um leve raio. Quirrell.
Ela finalmente conseguiu dizer, com a voz carregada de descrença. O homem gago e trêmulo que tem medo dos próprios alunos? É essa a sua acusação? Professor, respondeu Ariana, dando um passo à frente calmamente. Não vou desperdiçar seu tempo tentando explicar a miríade de dados que me levaram a essa conclusão. Vou apenas declarar o imperativo lógico da situação. Ela encarou o olhar penetrante de McGonagall sem pestanejar. Mesmo que acredite que haja apenas 1% de chance de eu estar certa, o custo potencial da inação é a pedra filosofal cair nas mãos de um servo de Lord Voldemort. Com o diretor ausente, você é a autoridade máxima neste castelo. O risco de estar errado sobre o caráter do professor Quirrell é um risco que você está realmente disposto a correr com o destino do mundo bruxo? Sua lógica era uma armadilha de aço, fria, impecável e impossível de escapar. Ela não estava perguntando McGonagall a acreditar em uma história fantástica. Ela estava pedindo que ela realizasse uma avaliação de risco. McGonagall a encarou, o ceticismo em seus olhos em conflito com a verdade inegável do argumento de Ariana. A garota estava certa. Os riscos eram altos demais para descartar até mesmo a alegação mais absurda sem verificação. E o que precisamente a senhora propõe que eu faça, senhorita Dumbledore? Ela perguntou com um tom perigosamente suave. Nós, corrigiu Ariana gentilmente, desceremos para o corredor do terceiro andar. Investigaremos. Se não encontrarmos nada, Harry, Rony e eu aceitaremos 1 mês de detenção por desperdiçar seu tempo. Mas se houver uma ameaça, nós a enfrentaremos. Seu olhar endureceu. Mas a enfrentaremos juntos. McGonagall ficou em silêncio por um longo e tenso momento. Finalmente ela se levantou, com um fogo se acendendo em seus olhos. Era o fogo de uma grifinória, uma protetora que não podia ficar de braços cruzados. Muito bem, disse ela com a voz firme como aço. Nós 5 iremos. E rezem pelo bem de todos vocês, crianças, para que estejam errados. Porque se estiverem certos, esta será uma noite que nenhum de nós jamais esquecerá. A jornada até o corredor do terceiro andar foi silenciosa e tensa. McGonagall liderou o caminho, com a varinha em punho. Quando chegaram à figura adormecida de Fluffy, ela não se deu ao trabalho de tocar uma flauta. Um único e poderoso feitiço do sono não verbal desceu sobre a besta de 3 cabeças, fazendo-a cair em um estupor induzido magicamente tão profundo que seus roncos sacudiam o chão. Ela despachou o visgo do diabo com uma explosão de chamas brilhantes de campânulas azuis que incineraram os tentáculos sem ferir as crianças. A sala das chaves voadoras foi resolvida em segundos. Um complexo feitiço de localização fez a chave prateada correta, com a asa quebrada, brilhar com uma intensa luz dourada, e um poderoso feitiço de invocação a trouxe diretamente para sua mão. Quando chegaram ao tabuleiro de xadrez do bruxo gigante, Rony começou a explicar as regras, mas McGonagall levantou a mão. Não tenho tempo para jogos. Com um aceno de varinha, ela transfigurou todo o conjunto de peças brancas opostas em um bando de ovelhas aterrorizadas e balindo, que saíram do caminho deles. Ela simplesmente atravessou o tabuleiro. Chegaram à câmara final e se depararam com uma cena que comprovava a afirmação aterrorizante de Ariana. O professor Quirrell estava diante do espelho de Ogezed, de costas para eles. E não gaguejava. Chegou tarde demais, Minerva, disse ele com a voz fria, áspera e completamente sã. Virou-se, e seu rosto estava pálido de uma malícia triunfante. O turbante ainda estava em sua cabeça. O diretor se foi. A pedra será minha. Quirrell. McGonagall ofegou, seu rosto uma máscara de compreensão horrorizada. Como? Meu mestre me ensinou muito, zombou Quirrell, erguendo sua varinha. O duelo foi um borrão de poder aterrorizante. McGonagall estava magnífica, um turbilhão de conjurações precisas e potentes. Jatos de luz vermelha e verde se chocavam contra escudos cintilantes. Adagas transfiguradas voavam pelo ar. Mas Quirrell, alimentado por um poder sombrio e desesperado que não era o seu, era um oponente formidável. Lutou com um abandono imprudente e cruel. Numa troca desesperada, conjurou um enxame de serpentes venenosas. Quando McGonagall as vaporizou com um jato de fogo, lançou uma maldição sombria e crepitante que a pegou desprevenida. Atingiu-a no ombro e ela gritou, cambaleando para trás contra a parede, com o braço da varinha pendendo para o lado. Quirrell riu um som alto e assustador, e virou sua varinha para o professor caído para desferir o golpe fatal. Protego máxima. A voz era de Ariana, clara e imponente. Uma cúpula de luz azul sólida e cristalina irrompeu ao redor de McGonagall, interceptando um jato de luz verde doentia que teria acabado com sua vida. O escudo gemeu com impacto, mas se manteve firme, com padrões rúnicos intrincados brilhando em sua superfície. Quirrell se virou para Ariana, o rosto contorcido de raiva. Um pirralho do primeiro ano ousa me desafiar? Ele desencadeou uma série furiosa de feitiços, raios de magia negra atingindo o escudo de Ariana. Cada impacto causava tremores no ar, mas o escudo resistiu, com Ariana de pé atrás dele, seu rosto uma máscara de concentração serena, sua varinha de ancião firme. Enfurecido pela provocação dela, Quirrell reuniu todo o poder do seu mestre, em um único e devastador raio de energia pura e malévola. Ariana o enfrentou com um raio próprio, uma torrente de pura magia branco-prateada vinda de sua varinha. Os dois feitiços se encontraram no ar com um grito ensurdecedor. Os feitiços, conectados pelas pontas de suas varinhas, se entrelaçaram e começaram a vibrar violentamente. Estavam travados em uma batalha de pura força de vontade. Este era o momento. Harry, observando de lado, viu sua chance. Ele não estava pensando em profecias ou destino. Estava pensando na professora McGonagall ferida, em Hermione e Rony encolhidos atrás de uma coluna. Na amiga serena e poderosa que estava contendo a escuridão sozinha. Alimentado por uma onda de puro instinto protetor, ele fez a única coisa que o duelo mágico não conseguia explicar. Ele atacou. Ele correu pela sala e abordou Quirrell de lado. No momento em que suas mãos tocaram a carne de Quirrell, um grito horrível percorreu a sala.
Não era um grito de dor, mas de corrupção total e absoluta. Fumaça saía de onde Harry tocou. Bolhas surgiram na pele de Quirrell como se ele tivesse sido mergulhado em ácido. Mestre! Quirrell gritou com a voz contorcida. Não consigo segurá-lo. O garoto, o toque dele, queima. A trava entre as varinhas se estilhaçou. Harry recuou cambaleante quando Quirrell começou a ruir, seu corpo se transformando em cinzas e pó diante dos olhares horrorizados, suas vestes caindo em uma pilha no chão. Uma forma escura e vaporosa como um grito manifestado ergueu-se da pilha, guinchou e voou direto através de Harry antes de desaparecer pela parede oposta. A dor na cicatriz de Harry foi uma explosão de pura agonia, e o mundo ficou escuro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.